Na natureza, a cobra, ela tem um comportamento padrão peculiar delas, né? É que elas contraem o músculo quando algum animal maior se aproxima. Então elas ficam todas contraídas. Por quê? Porque se elas forem pisadas sem se contrair, se um animal maior pisar nelas e elas não estiverem com os músculos contraídos, é bem mais fácil de serem esmagadas, né? Elas vão ser esmagadas, então elas ficam toda contraída, com os músculos contraídos. Então é uma forma de segurança, né? De se precaver. Com os seres humanos, por exemplo, na luta, isso eu aprendi no Muay Thai. Quando você inicia um sparring, ou então se você vai para um ringue, se você já é lutador profissional, ou até mesmo amador, né? Ou pelo simples fato de você estar ali na luta. Uma das coisas que o professor ele ensina os alunos é que você tem que contrair os seus músculos, o seu abdômen, você deixar tudo contraído. Porque se você levar uma pancada, você resiste mais, né? E se você não tiver com os músculos contraídos, você leva uma pancada, você vai ter que aguentar a dor, né? A dor vai ser muito mais forte. Então você tem que sempre estar com os músculos contraídos quando estiver lutando, quando estiver praticando o esporte. Isso também serve para outros esportes, né? O futebol, por exemplo, se você não estiver atento, vem alguém, bate em você, você cai com os músculos que não estão contraídos, aí você vai sentir uma dor maior. Então, qualquer esporte que haja contato, impacto, o ideal é que o cara esteja com os músculos contraídos, né, para não sentir dor. E eu lembro, por exemplo, né, eu lembro que eu comecei a ter essa estratégia de contrair os músculos logo cedo, já na minha infância. Porque eu lembro, certa vez, que eu tinha um primo e também tinha um colega, né, que era bem mais velho do que na época eu tinha uns 11 anos, 11, 12 anos. O cara deveria ter mais de 20 anos. E ele tinha uma mania de beliscar, beliscava o abdômen das pessoas, né, das crianças que estavam próximos. Era um tio e era esse cara que morava na minha rua. Ele não era Yagi, né? Não era Yagi. Mas tinha essa mania. Você estava lá sentado em algum lugar, daqui a pouco ele aparecia e beliscava você. Era uma forma de eu tô aqui e tal. Chegava e beliscava você. Como o músculo não estava contraído, o abdômen não estava contraído, aquilo ficava doendo, pô. Passava um, 2 dias doendo, né? Aquele desconforto no local do belisco. Então, logo cedo eu fui aprendendo. Eu tinha um primo que também fazia a mesma coisa, chegava e beliscava. Então eu fui aprendendo desde cedo a contrair o músculo, né? A contrair o abdômen para sentir menos dor. Chegava uma surpresa, alguém chegava lá e beliscava, eu não sentia dor, né? Porque o músculo estava contraído. Mas o tempo passa e a gente vai percebendo que esse padrão ele também se comporta em vários outros aspectos da vida, né? Por que, que eu particularmente, eu gosto tanto de estar sozinho? Porque eu vivi uma vida realmente, né, que eu sempre precisei estar atento, com o músculo contraído, né, prestando atenção, né, no 220, olhando ao redor o que vai acontecer, né, sempre com aquela sensação que vai acontecer alguma coisa. Você está no meio de pessoas, vai acontecer alguma coisa. E quando acontece alguma coisa, sempre para o lado pior. Se você é homem, sempre acontece para o lado pior. Dificilmente acontece uma coisa boa quando você está no meio de pessoas, né? Acontece? Acontece. Mas geralmente vai acontecer algo ruim. Então, quando você está no meio de pessoas, você tem sempre que estar com os sentidos alertas, com os músculos contraídos, com a atenção total ao redor. Então, isso foi uma tônica na minha vida, né? E ter um momento em que você não vai ter essa preocupação, que você vai estar sempre atento, sempre é, observando, sempre dando aquela atenção total, né? Porque pode acontecer alguma coisa. Você relaxar, cara, é muito saboroso.
É muito bom você descontrair, você não ter aquele medo, né, aquele sentido que pode acontecer alguma coisa de ruim, você tem que estar atento, tem que estar com os músculos contraídos e tal. É muito bom, cara. Eu acho que boa parte da questão de que eu gosto muito de estar sozinho tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso, com esse meu passado, né? De quando a gente está no meio de pessoas, se a gente não tiver contraído, né? Mentalmente, em termos de músculo também, se você não tiver com os músculos contraídos, se não tiver atento, pode acontecer algum problema e você ser muito afetado. Então você tem que estar sempre em modo alerta, modo alerta, modo alerta. No ônibus, no trabalho, na faculdade, na rua, no esporte, na academia, estudando, seja lá onde for. Tem pessoas próximas. Sempre o cara ele sempre está com um sinal de alerta, ele sempre está contraído, né, mentalmente, muscularmente. Então, quando você se vê, né, veja como é que o cara, né, o homem principalmente, ele começa a adorar, a viver apaixonado pela solitude, por estar sozinho individualmente, por causa de coisas como essa. Né? Porque quando o cara está sozinho, ele não precisa estar em modo alerta. Né? 100% do tempo dele em modo alerta. 100% contraído o dia inteiro. Hoje mesmo, hoje é domingo, né? Hoje eu fiquei, cara, totalmente descontraído, né? Sem estar no modo alerta, naquela vibe sossegada, caminhando devagar, comendo, deitado, vendo alguma coisa na internet, assistindo alguma coisa, dando um cochilo. Veja, um modo, ou seja, um modo de vida de relaxamento, de relaxamento. É por isso que homens eles têm uma tendência, né? Tem uma propensão a gostarem de estar sozinhos. O homem ele tem né, esse prazer. É um prazer para o homem. E é por isso que a gente se adapta tão bem, né? É por isso que é tão gostoso estar sozinho. Porque você sozinho, você não tá, não existe representatividade de perigo. Não tem perigo. Você não tem que estar alerta, com os músculos contraídos. Você está sozinho, você está de boa, cara. Não existe representação de perigo, perigo nenhum. Nada vai acontecer. Né? Você está com suas portas trancadas, você está em casa e nada vai acontecer. Então você fica relaxado, tranquilo, descontraído, fica mais leve, a cabeça fica mais leve, fica mais tranquilo, mais sossegado. Ninguém vai alertar você. Olha, eu tô com uma dor. Olha, você tem que fazer isso. Olha, ai, tem uma coisa aqui. Não, você não fica nesse estado de alerta. E isso para o homem, pô, isso aí é a oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo para o homem é estar sozinho. Jamais ele vai desligar o sistema de alerta interno quando ele está no meio de pessoas, quando tem pessoas do lado dele, ou pessoa ou pessoas do lado dele. Quando tem, por exemplo, você tem uma guerreira do seu lado, você sempre tem um mecanismo de alerta ali ativado, porque você é o protetor e você é o provedor. E pessoas sempre se metem em problemas. Sempre elas mesmas escolhem a se meter nos problemas. Né? Então você na qualidade de protetor e provedor, você tem que sempre estar alerta. Seu carro não pode quebrar, sua moto não pode estar quebrada, você não pode dormir tranquilo, um sono pesado, um sono de pedra, porque se acontecer alguma coisa com a pessoa que está do seu lado, você tem que resolver. Seu carro tem que estar sempre consertado, em dias, né? Porque se acontecer alguma coisa, você tem que levar a pessoa. Né? Se tem uma família grande, pô, imagina o cara que tem uma família grande, pô. Eu fico imaginando, você tem 3, 4 filhos e, né, uma família grande. Como é que o cara consegue dormir tranquilo? Realmente tranquilo, feito uma pedra. Não consegue, cara, 100%. Não consegue. O cara tá sempre na meiota. Dorme, dorme. Mas é sempre com aquele sinal de alerta ativado. Não desliga, bicho. O cara, ele não desliga. É isso, é esse o viés da questão.
O cara cheio de pessoas do lado dele, ele não desliga. Ele fica em alerta o tempo inteiro. Por exemplo, a minha mãe adoeceu, né? Um tempo desse. E aí, depois de alguns anos, 3 anos, já são mais de 3 anos, eu decidi dormir lá, né, na casa dela. Tem o meu irmão, tem a minha mãe. Né, meu irmão mora com minha mãe, que é o meu irmão, o irmão mais novo. Mas, como eu tenho carro, como eu tenho as coisas, né? Eu tenho um veículo, né? Qualquer coisa que se o estado dela piorar e assim, etc. Eu poderia, eu já estaria lá para fazer isso aí, né? Meu irmão, eu passei três dias dormindo lá. Eu não consegui dormir 100%, bicho. Não consegui. Primeiro que meu irmão, ele dorme com as luzes acesas. Aí já lascou comigo. Inclusive foi por causa disso aí que eu adoeci. Baixou o meu sistema de defesa todo. Porque se você não dorme bem, né, se você não dorme bem, você enfraquece seu sistema de defesa. Você baixa a imunidade, né? Se chama baixar a imunidade. O 50% ou mais da questão da imunidade tem a ver com sono. Você pode até se alimentar um dia ou outro, você pode se alimentar mal, você pode esquecer de beber a água, você pode esquecer de fazer o exercício. O corpo ele se recupera, o corpo ele tanca. Mas se você perder noite de sono, o corpo não aguenta. De 50% a 60% é sono de qualidade. Tranquilo, relaxado, sossegado. Totalmente desligado, sistema de alerta desligado. E aí você dorme tranquilo. Se você tiver um sono assim, 50% a 60% do caminho está muito bem caminhado para você ter saúde, você manter sua saúde. E aí o restante é alimentação, é água, é exercício, é outras coisas, né? Mas estudos já comprovam, né? Dr. Samuel Dalelaste, Dr. Laí Ribeiro, os caras eles falam isso aí. Né? Mais da metade da porcentagem de saúde é conquistada através de um sono de qualidade. Então aí o que aconteceu? Eu dormi na casa da minha mãe durante 3 dias, não consegui dormir direito. É aquela questão, você dorme e daqui a pouco você está alerta. Você dorme 1 hora, aí daqui a pouco você acorda. Dorme 2 horas, acorda. Não é um sono de qualidade. E luz acesa. E assim, tem duas pessoas ali, né? Que é a minha mãe e meu irmão. Certo, é minha família, mas é estranho depois que você passa tanto tempo sozinho em uma casa, né? Aí você vai para outra casa. Por isso que muitas vezes eu não vou para casa de praia. Tem amigos que me chamam, tem parentes que me chamam para ir. Agora é carnaval, né? A gente tá perto do período do carnaval, início de ano. Então sempre aparecem convites para ir para tal cidade, né? Tem casa de praia, o pessoal se junta, cada um dá um tanto, aí vai para casa de praia. Cara, eu não conseguiria dormir direito. Seria assim, muito prejudicial para mim, né? Por isso que eu prefiro ir, pego o meu carro, vou, passo o dia lá, depois volto com o meu carro, durmo na minha cama, na minha casa. Porque aí vai ser um sono reparador mesmo. Um sono tranquilo, sem um sono totalmente tranquilo no quesito de desligar o sistema de alerta que, que a gente tem. Então, quando eu passei os 3 dias lá, não dormi direito, minha mãe se recuperou, tá muito bem, saúde. E aí, quando eu voltei para casa, né, adoeci, bicho. Peguei amidalite. Depois de tantos anos, eu adoeci. Né, pra você ver. Porque eu já tô tão acostumado a estar sozinho, desligar totalmente o sistema de alerta, ficar tranquilo, sossegado, relaxado. Eu tô tão acostumado assim, bicho, que quando não acontece isso, minha imunidade baixa. E acontece com todo mundo isso aí. Acontece com todo mundo, todos os homens. Você pode conversar com todos os homens solteiros. Converse com todos os homens solteiros. Você perguntar qual a parte que você acha melhor em estar sozinho. Eles vão dizer que é a tranquilidade. E a tranquilidade é o que? É desligar o sistema de alerta. É aquele momento que você está sempre contraído. Né? Lembram da cobra, dos animais, lembram da contração muscular.
Quando você está sozinho, você não fica contraído. Você relaxa os seus músculos. Seu corpo relaxa, seu corpo descansa. Você está realmente descansando, pô, se recuperando, recuperando seu corpo. Isso é muito importante. Veja que tudo na humanidade, na existência, né? Não é só na humanidade, não, na existência. Se você não desligar o computador, se você não desligar o celular, se você não desligar a televisão, se você não desligar a geladeira mesmo, por exemplo. A geladeira você não precisa desligar, mas ela mesma para o motor. Ela mesma para. Fica com o motor desligado durante um tempo. Nada nessa vida aguenta, nada dessa vida aguenta ficar sempre em alerta, sempre ligado. Nada. Nada aguenta, nada suporta isso aí. Então nós também, como máquinas humanas, homens, máquinas humanas, precisamos desse momento. E é uma das coisas que os caras mais falam bem. Porra, quando eu tô sozinho, eu fico sossegado, tranquilo. O que é esse sossegado, tranquilo? É desligar o sistema de alerta do corpo, do psicológico e do físico. Desliga totalmente, o cara fica totalmente desligado, pô. Né? Descontrai os músculos, fica totalmente descontraído. Isso é muito bom. Eu nunca tive isso na vida. Vai ver, era por isso que eu vivia doente, né? Eu era um cara doente, pô. Eu tinha pô, amidalite eu sempre tive amidalite. Uma, duas, três vezes no ano. Febre, essas coisas assim, gripe, pegava com facilidade. Sempre tive isso aí. Né? Até porque eu não cuidava da minha saúde, né? Não fazia exercício, a alimentação era totalmente desbalanceada, era uma salsicha empurrada, era lá ele, né? Salsicha empurrada foi foda. Mas era assim, era salame, né? Era comendo salame, era comendo salsicha, carne de hambúrguer, eram hambúrgueres, era fast food, era aquelas batatinhas, né? Cheias de óleo. Porra, não tinha controle nenhum, é totalmente desbalanceado minha vida, minha alimentação. Sono era daquela forma, né? Não conseguia dormir direito, né? Porque sempre estava com o sistema de alerta ativado, né? Tem pessoa do lado, então tem que ficar alerta. Então essa era a vida, né? Essa era a minha vida de homem médio. Hoje não, cara. Hoje eu tenho o meu momento de desligar, né? Desligar os meus sistemas para eles se recuperarem. Né? E aí quando eu ligo novamente, ele funciona a mil. Até o pessoal até me pergunta, como é que você tem gás para trabalhar? Né? Aí você vai para fazer luta, depois vai fazer academia, aí você vai jogar bola, joga futebol e futsal. E eu já tô, para quem ouviu, né, lá no final do ano, eu já tô prestes a começar as aulas de violão. Já tô prestes a começar as aulas de violão. Já comprei as cordas, já acertei, porque na verdade foi o outro professor lá que estava me dando migué, né? Tava me dando migué, dando desculpas, muitas desculpas. Aí eu arrumei outro professor e eu agora vou. Esse outro professor já comprei as cordas do violão, né? Agora tem umas coisas que estão quebradas também. Tem tanto tempo que eu não uso esse violão. Tem umas coisas que estão quebradas, aí ele pediu para eu comprar. E assim que eu comprar essas coisas aí, a gente já vai tocar o barco. Tocar violão, pô. Tocar violão, meu negócio é isso agora. Então, aí tem gente que tem um familiar que pergunta, como é que você consegue, né? Aí você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, pô. Meu sistema é desligado, pô. Meu sistema, eu desligo meu sistema. Meu sistema de alerta, né, contração muscular, eu desligo. Eu passo um dia inteiro desligado, ou então uma noite inteira, desde das 8 da noite às 8 da manhã, eu desligo o sistema inteiro, fico desligado, me recuperando. Porque se eu não fizer isso, é como aqueles motores, né, de carro que fica fumaçando. Né? É exatamente aquilo ali, pô. O cara que não se desliga, o cara que não desliga um momento para descansar realmente, para baixar a guarda, para desligar o sistema de alerta, se ele não fizer isso, fica fumaçando, pô. O motor fica fumaçando. Aí não faz nada direito, né? Vive cansado, é um cansaço que bate daqui a pouco tá cansado, só quer se deitar, não consegue fazer nada direito, é sempre fazendo as coisas pela metade. Não desliga, pô, não tem nenhum momento de desligar. É sempre alerta, sempre em alerta, sempre em alerta.
sempre com o músculo contraído, né? Então isso aí é muito prejudicial para a vida do cara, né? E esses caras que estão solteiros, eles sabem disso aí. A gente que se tornou homem solteiro, essa é a melhor virtude, a melhor benefício de ser solteiro. É você realmente, você descansar. Você descansar de fato. Você colocar as pernas pro ar, dormir, né? Se alimentar legal, dormir, descansar. Sistema de alerta totalmente desligado, né? E aí no outro dia, quando você vai fazer suas atividades, é um menino, né? Tá com o coração parecendo um coração de um menino, de uma criança. Motor potente, né? Com todas as válvulas, todas as engrenagens funcionando perfeitamente, sem fumaçar, sem estar fumaçando, sem estar com barulho estranho, sem estar com barulho estranho, 100% funcionando. Aí você vai fazer o seu trabalho direito, aí você vai ter gás para fazer seus esportes, vai ter gás para fazer suas coisas durante o dia. E à noite desliga tudo e é isso, pô. Não tem segredo, né? A vida não tem segredo. A vida é simples. O segredo da vida, na verdade, se a vida tem segredo, o segredo da vida é ser solteiro.